Quem deu mais trabalho? Justin Bieber ou Drake? E no Rock in Rio a sensação é que você construiu uma cidade. Vocês já pensaram em às vezes deixar isso fixo, construir uma nova linha de receita com isso, crescer esse negócio ainda mais? Você deu um spoilerzinho aqui que eu adorei. Qual foi o maior imprevisto que você já teve, que você falou, cara, isso eu vou ter que me virar em 1000, além dos cancelamentos, Justin Bieber cancelando, senão todo mundo seria empresário de sucesso, senão todo mundo seria empreendedor de sucesso, senão todos os negócios prosperariam se as pessoas não desistissem. E o que faz essa persistência acontecer, essa antifragilidade, vou falar em inglês para você, que é embrace the perrengue. É o seguinte, abraça o perrengue. Já que você está indo sozinho, então vai acontecer. Uma pesquisa nos nossos festivais, na última que a gente fez, por exemplo, 94% das pessoas que estavam no festival disseram que viriam no próximo, independente da banda. Não adianta você fazer coisas pequenas que vão desvirtuar a sua atenção e vão te dar pouco dinheiro. É melhor fazer uma coisa grande. Quando a gente descobriu no Rock in Rio que a gente não vendia ingresso de banda, né, mas a gente vendia experiências inesquecíveis, a gente passou a entender a quantidade de novos produtos, serviços que geravam experiência que não necessariamente passava pela Beyoncé, pelo Imagine Dragons, né? E uma dica que você poderia dar para os jovens, uma sugestão e um conselho principalmente, que estão começando a jornada. Isso aqui foi MBA, viu? Em 10 minutos, caraca. I wish it was just us in this bitch, but they can't trust us in this bitch, cause I'm trying to bust nuts in this, huh? Let's keep it on a hush-hush in this bitch. I told her she's so pretty, and she just blushed in this bitch. She clutching my, I'm adjusting my, She husky like mush in this bitch. You must be nuts rushing this. Slow it down like macaroni. I know it sounds like Zach and Cody. This life sweet, I mean high key, and you might be something that isn't quite, but slightly resembles wifey. I'ma need this nightly. You say you know all about Pisces. I disagree, but call it out nicely. I'm all on you, falling out my seat. I wish it was just us in this bitch. Podia ir embora, já tá pago o dia, já valeu a pena, já podia. Fala pessoal, estamos aqui com o Luiz Justo, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ele é um empresário, um investidor e um executivo de um grande grupo que se chama Rock World, que lidera o Rock in Rio, o Lollapalooza e o The Town mais recente. E como que foi participar da massa? O que você achou da SME? Cara, demais, assim, tá no meio de tanta gente bacana, qualificada, empreendedora, e assim, eu adoro poder estar falando para empreendedor, porque eu sempre digo que a construção desse nosso Brasilzão tá na mão dessa galera, né, que tá sonhando e fazendo acontecer, que nem, né, lá atrás, há 40 anos, né, no negócio que eu faço hoje. Roberto Medina era um cara sozinho e hoje, né, impacta a vida de tantas pessoas, tá no meio de tantos empreendedores que estão nessa jornada de construção de valor. Foi um privilégio. Então, eu vi gente de diversas áreas, diversas indústrias trocando bastante, né? Eu acho que a troca não é só de quem está no palco, né? É a troca que você vê acontecendo entre os próprios empreendedores. Então, assim, foi um prazerzaço estar aqui trocando essa ideia com vocês. Você disse que cliente não compra produto ou serviço, cliente compra proposta de valor. Hoje em dia, a grande parte das empresas que estão aqui presentes são de serviços. Me explica um pouco isso aí. Cara, o que eu falo sempre é isso, assim, a gente às vezes tem o vício, né, de se apaixonar pela nossa ideia, né, se apaixonar pelo nosso produto e não se apaixonar pelo problema, né, que você pode resolver. E quando eu digo isso, né, que o cliente está comprando a proposta de valor, ele está comprando as potenciais soluções, né, de problema que você pode estar resolvendo pela perspectiva dele e não pela sua perspectiva do que você acha que é melhor como produto e serviço. E quando eu falo, né, dessa observação da jornada do cliente, é justamente isso, você entender, né, o quanto que você pode, né, ao olhar ao redor do que tem, né, no teu produto e serviço, entregar, né, ainda mais como proposta de valor. Então, eu dei o exemplo, quando a gente descobriu no Rock in Rio que a gente não vendia ingresso de banda, né, mas a gente vendia experiências inesquecíveis, a gente passou a entender, né, a quantidade de novos produtos, serviços, que a gente podia desenvolver, que geravam experiência, que não necessariamente passava pela Beyoncé, pelo Imagine Dragons, né? E isso trouxe inovação, isso trouxe expansão de negócio, isso trouxe, né, abertura de portfólio de produtos, né? Hoje a gente tem produto na área de educação, hoje a gente tem mais de 800 produtos licenciados com a marca Rock in Rio. Você falou que você vendeu lama, né? Vendeu até lama, né? E por que isso? Por isso, né? A gente entendeu que o cliente estava querendo comprar uma experiência inesquecível e não assistir, né, ao show da sua banda favorita. Então, acho que em todo negócio você pode observar, né, ao redor do teu atributo
físico da entrega do teu produto ou o que é o core do seu serviço, quais são todas as oportunidades que você tem ao redor para poder entregar para o teu cliente. Isso é o ecossistema, né? E ninguém vai pro Rock in Rio pelo artista. Isso que é o mais legal. Você vai pro Rock in Rio pelo Rock in Rio. Detal. E você vai também para escutar uma música e ver um artista. A gente faz uma pesquisa nos nossos festivais. Na última que a gente fez, por exemplo, 94% das pessoas que estavam no festival disseram que viriam no próximo, independente da banda. Né? Então isso mostra que é isso. Elas estão lá para viver a tal da experiência inesquecível, né? E não só para assistir a banda que está em cima do palco. Eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar. Primeira, você tem um investimento altíssimo. Você tem uma cidade que se constrói tanto no Rio, agora em São Paulo com Detal, que é incrível, é impressionante o nível. A gente que é da área de eventos, vai fazer um evento, você aluga banheiro químico, você põe algumas coisas que são momentâneas e temporárias. E no Rock in Rio a sensação é que você construiu uma cidade. Vocês já pensaram em, às vezes, deixar isso fixo, construir uma nova linha de receita com isso, crescer esse negócio ainda mais? Você deu um spoilerzinho aqui que eu adorei. Não adianta você fazer coisas pequenas que vão desvirtuar a sua atenção, que vão te dar pouco dinheiro. É melhor fazer coisas grandes. Aquela velha frase lá do Lema, né, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E a gente está, nesse momento, né, participando, até porque é um projeto de uma dimensão tão grande que ele tem diversos stakeholders, então nosso papel ali é uma parte de conceituação e tal, e que já, né, vai estar aí. A gente já anunciou um pouco, tal, mas está vindo aí, que é exatamente nessa direção, né, lá no Rio de Janeiro, no espaço em que hoje acontece o Rock in Rio, tem uma área muito maior, que é o Parque Olímpico inteiro, e que ele vai se transformar num grande complexo de entretenimento e indústria criativa e tal, chamado Imagine, né, e ele passa a ter, né, a lógica não só de acontecer durante os eventos, mas de ser 365 dias por ano, um espaço, e aí o sonho é do tamanho do sonho, que é, né, um parque temático, um resort, né, áreas de shows, área, como eu falei, da indústria criativa, tem uns prédios, uns galpões lá enormes e tal, então nesse momento tem um sonho em curso grande, né, que já ele se materializa como tudo que a gente prega, que é sonhar e fazer acontecer. Né? Sensacional. E para finalizar, aqui a gente tem muitos jovens, muita turma que está começando a empreender, está começando a jornada, com dúvidas, incertezas, se vão seguir um caminho mercado financeiro, se vão para serviços, e você trabalha com um setor que eu diria que acho que é a maior escola que alguém poderia ter, que é eventos. Eventos, você já diz, eventualidade. E para não surtar e não se desesperar em problemas pequenos que acontecem, você tem que ter uma maturidade muito grande. E eu queria saber qual foi o maior imprevisto que você já teve, que você falou, cara, isso eu vou ter que me virar em 1000, além dos cancelamentos, Justin Bieber cancelando. E uma dica que você poderia dar para os jovens, uma sugestão e um conselho, principalmente, que estão começando a jornada. Olha, de fato, eu não acho que é só um privilégio nosso na área de eventos da gente ter que, né, matar um leão por dia. Acho que qualquer empreendedor, né, faz parte da rotina, e por isso que eu falei, né, muito sobre esse lugar do propósito motivador, porque você vai ser desafiado e questionado diariamente sobre o seu propósito, né? Sempre você vai ter, cara, uma adversidade de um concorrente, uma adversidade de uma matéria-prima, uma adversidade de um mercado, uma adversidade e tal. E, de fato, eu acho que esse propósito motivador, e parece meio clichê falar isso, mas é absolutamente genuíno, é aquilo que faz você seguir adiante quando, cara, a maioria das pessoas, né, não seguiria. Né? E senão todo mundo seria empresário de sucesso, senão todo mundo seria empreendedor de sucesso, senão todos os negócios prosperariam se as pessoas não desistissem, né, no meio do caminho dessa... E o que faz essa persistência acontecer, essa antifragilidade, é, de fato, você ter, né, um propósito motivador genuíno, que me leva no segundo ponto, né, falando da dica para a galera que está vindo aí, é reduzir a ansiedade, né, de tudo na vida, né? Uma ansiedade, inclusive, do descobrir esse propósito, né? Porque aí fala assim, então eu tenho que descobrir o meu propósito. Aí começa, cara, qual é o meu propósito? E, pô, será que esse é o meu propósito e tal? Ou ficar rico, ou ser promovido e tal. Né? As coisas, né, têm um tempo, né? E tudo na vida, no universo, né? Você tem ciclos absolutamente necessários para que as coisas aconteçam. Né? Então, assim, respeitem e entendam, assim, pode baixar a ansiedade. Eu, né, hoje sou CEO da Rockwool e amanhã não vou ser e ontem não era, e nunca me imaginei, né, quando eu era um jovem de 18 anos, me formando, não em 18, mas 20 e poucos, me formando em engenharia e entrando no mercado financeiro, que foi o início da minha carreira.
Como o Osklen também. Depois eu virei CEO da Osklen e tal, e Steve Jobs, ele fala, né, eu gosto muito dele, que ele diz que você só consegue ligar os pontos de trás para frente, né? Hoje eu consigo ver todos esses movimentos que me levaram até aqui, mas sem uma ansiedade de estar aqui e com uma certeza de que eu não tenho a menor ideia dos pontos que virão pela frente, né? Mas eu vou aproveitar essa jornada. Então, a dica é essa, assim, sem desespero para ser rico amanhã, sem desespero para acertar no seu primeiro negócio, sem desespero de achar hoje o seu propósito genuíno que você vai carregar para o resto da vida, mas, assim, se apaixone pelo processo. Né? Que enquanto você estiver apaixonado pelo processo de buscar o seu propósito, você está buscando o seu propósito. Né? Quando você está apaixonado pelo processo de construir o seu negócio, você vai enfrentar o perrengue, o desafio, né? E partir para cima dele. E, de novo, baixar a bola da ansiedade, que é natural nessa idade, todo mundo tem, mas, né, foco no propósito, nas jornadas. Você está falando que, pô, assim, quando a gente chega no que a gente sonhou há 10 anos atrás, eu não imaginava pra onde eu tô hoje. Muita gente também. Quando a gente chega, a gente fala, tô cansado. Qualquer diversidade você quer existir, você quer, né? Cara, só você olhar pra trás e conectar os pontos com quem você é. E o conceito, né, Nassim Taleb, aquele livro Antifrágil, que eu mega recomendo também para quem não leu, que ele faz essa distinção, né, de resiliência e antifragilidade. Né, que a resiliência é a capacidade que você tem de aguentar porrada e ficar parado, que é uma característica importante, mas tem até uma analogia, né, que é a história, né, do lápis, né? Você tem um lápis, você vai fazendo a força e tal, você está ali na resiliência. O quanto você aguenta antes de quebrar. É importante na vida você ter isso e tal. No momento que você quebra, né, você nunca mais vai ter um lápis junto. Você pode colar, fazer o que quiser e tal. Mas você pode, né, apontar de um lado, apontar do outro, e você ganhou 2 lápis pequenos, diferentes, né, mas são 2 lápis. Nunca será um lápis grande, apontado. Mas o que você faz a partir, né, daquilo é que te dá oportunidade de transformação. Né? Então, assim, a antifragilidade é ali. Você vai continuar sendo um lápis grande pro resto da vida, até quebrar, mas tem uma hora que vai quebrar. A vida vai chegar uma hora e vai quebrar o teu lápis. Né? E a partir do que você faz com ele, que é o processo de antifragilidade, né? E que, como eu falei aqui no papo que a gente teve agora há pouco, né? Que toda crise você tem um risco e uma oportunidade, né? Necessariamente em toda crise na tua vida você tem uma oportunidade associada. Né? E eu acho que esse é o grande aprendizado para a gente passar a ser amigo delas, né? Eu sou conselheiro de algumas empresas, eu falei também isso lá para a galera, que, né, e me chamam muito, né, no conselho quando o bicho pega, né? E aí tem uma crise e tal, e, cara, eu sempre entro com discursos, cara, assim, não desperdiça essa crise, não desperdiça. Assim, se você deixar passar ela, você tá perdendo, cara, uma oportunidade que você não tem quando não tem crise nenhuma. Então, é isso, aproveitem, abracem, né? Minhas filhas foram, né, passar 2 semanas, quando elas ainda tinham 16, 17 anos, para fazer um curso fora e tal. Era aquela primeira coisa de, né, ir pegar um avião e morar sozinha lá durante 2 semanas e tal. E elas estavam indo para o aeroporto, eu falei para elas, vou falar em inglês para você, que é embrace the perrengue. Que é o seguinte, abraça o perrengue. Já que você está indo sozinha, então vai acontecer. Você vai dividir lá o dorme com uma garota que, cara, não escova os dentes. Você vai ter, né, lidar com pessoas, você vai perder o avião. Abraça, porque são oportunidades que você vai ter de aprendizado a partir dessa crise. Sensacional. E eu sofri no começo do ano uma crise lá no Arcanjos, um erro que a gente cometeu, que resolveu rápido. Mas da mesma forma que foi uma crise, foi a nossa maior oportunidade. Mas na hora é difícil você ver. Quando você enxerga, atua, você consegue, dar um passo para trás para dar um pulo para frente. Mas eu acho que é isso aqui, e é o nosso objetivo, né, de partir, né, a partir dessa experiência que a gente vive, para a galera que não viveu, cara, entender que existe esses ciclos, né? Hoje, na minha 5ª, 6ª, 10ª, 80ª crise que eu já vivi na minha vida, que todo mundo vive e vai viver, eu já consigo ter uma perspectiva, pelo meu track record das outras 79, né? De que ela vai passar, né? De que você, estando presente para a solução, né, você entende, às vezes, até que a dimensão da crise não é tão grande quanto você na sua ansiedade tem. E, assim, passar, acho que essa experiência de quem já viveu e vai viver outras, né, na vida, para quem está tendo as primeiras crises, né, eu acho que é um pouco de trazer isso, que eu sempre digo, reduz a ansiedade para focar no presente, e aí você vai começar a enxergar isso como oportunidade, né, e não como algo que vai te parar, né, é ser unstoppable mesmo, né, a partir de você abraçar essa crise e gerar oportunidade. Isso aqui foi MBA, viu? Em 10 minutos. Caraca.
aquela história de olhar muito mais pro para-brisa do que pro retrovisor, né? É O isso. retrovisor é só pra você ver o que deu errado e deu certo pra seguir. E queria agradecer o Luiz. E última pergunta rápida. Quem deu mais trabalho, Justin Bieber ou Drake? Cara, foram trabalhos diferentes, né? Mas todos deram trabalho. Mas sabe o negócio também? A galera muito pergunta, né, dos bastidores, e a gente convive, né, muito com esses artistas e tal. Mas eu passei, como tudo na vida, né, e é o que eu acredito como liderança também, é ter empatia pelas pessoas. Legal. E do lado de lá também, cara, você imagina um cara que tem tudo na vida do ponto de vista material e tal, e que às vezes fica 2 anos sem ver a família, né, longe de casa, pulando de backstage em backstage e tal. Então, às vezes, os caras pedem lá, puta, eu quero meu camarim todo com a parede pintada de roxo. Você pode olhar numa perspectiva de, cara, o cara vai ficar aqui 1 hora antes de entrar tal, e pô, pedindo para pintar de roxo, cara, que loucura tal. Você pode partir de uma perspectiva que é o seguinte, cara, esse cara tá há 2 anos pulando de backstage em backstage, e que, assim, ter uma paredezinha pintada de roxo faz minimamente ele sentir que tá no mesmo lugar sempre, em casa. E para mim é o custo de pintar uma parede de roxo, né? Então, cara, né, a empatia, se colocar, eu passei a olhar, né, essas loucuras e tal, pelo outro lado também, né, de um ser humano que tá, né, de novo, o cara poderia estar lá pelo propósito, né? Sim, tem muita gente ali que esquece, o cara não precisa mais de dinheiro para nada e tal. Por que que ele saiu de Los Angeles, tá longe da família, tá ali, cara, né, naquela história e tal, porque tá ali pelo propósito dele e comungando com o nosso, né, de entregar um show espetacular e tal. Então, quando o cara pisa, né, no evento nosso, pode ser o cara mais complicado ou menos complicado, cara, naquele momento a gente está junto pelo mesmo propósito, cara, entregar uma experiência inesquecível para quem foi no nosso festival. Então, assim, o que eu puder fazer para aquele cara entregar uma experiência inesquecível, a gente vai fazer. É isso, pessoal. Luiz Justo, um dos maiores CEOs do Brasil, hoje um grande conselheiro, também investidor em vários projetos, iniciativas. Eu tenho a honra de poder ter ele aqui na SMA e aprender. Vocês viram aqui em 10 minutos muito que ele tem a contribuir. Então, obrigado por estar aqui. Valeu. Obrigado, Theo. Abração, irmão.